continuando, né, aqui as ministrações que nós começamos no domingo passado, lá do nosso livro de Efésios. Então no domingo passado, tá gravando aí, Felipe? É de Deus. No domingo passado nós fizemos 3 versículos. Fizemos o capítulo 1, do verso 1 até o verso 3. Eu vou reler para vocês e vou continuar a partir do verso 4. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Nós frisamos aqui a necessidade ou a importância de você agir de acordo com a vontade de Deus e fazer aquilo que Deus designou para você. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, porque eu e você não conseguimos ser fiéis a Cristo, ou fiéis a Deus, mas a fidelidade é algo que eu e você conseguimos obter pela fé. Então você é fiel hoje aos olhos de Deus, porque Cristo foi fiel. Você está em Cristo, então você se torna também alguém fiel. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E ministramos, só tem paz quem vive na graça. Quem vive na lei não consegue ter paz. O sentimento é sempre o de demanda, é sempre o de débito. Parece que você está fazendo tudo sempre errado. E quando você acerta, Delvani, foi pouco. Então eu acertei, por exemplo, ofertando. Ah, mas você ofertou 10. Aí o diabo fala com você, devia ser 50, devia ser 100. Se você fosse crente mesmo, de verdade, você tinha dado a maior nota. E não essa aí qualquer que você pegou. Aí vem o quê? Sempre condenação e acusação. Quem vive debaixo de condenação e acusação não tem paz. Está sempre preocupado. Você quer uma característica de alguém que não tem paz? Está sempre preocupado e atribulado com a visão dos outros, com a opinião dos outros. Deixa eu te ensinar algo para libertar a sua vida. Se você está em paz com Deus, se você faz o que Paulo falou, olha, eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Muitos se levantavam e falavam, mas você não era do grupo dos 12. Jesus não te chamou. Paulo estava, ó, como diz outro, conversa aí com a minha mão aqui, ó. Estou nem aí por que você está falando. Eu sei quem me chamou. Eu sei o que eu estou fazendo. Ah, mas o Renato fala que você não é apóstolo. Porque quem tem boca fala o que quer. Ele está no direito dele, ele é livre. É livre para falar o que ele quiser. O que ele fala não tem a mínima importância para mim. Porque eu sei quem me chamou. Eu estou em paz com o Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor me designou. Se você tem isso, não importa. Ah, pastor, mas as pessoas falam demais e é muito ruim. Esses dias eu estava conversando com um irmão, mora até aqui perto, convidei ele para estar aqui, mas não veio. E aí ele falou, não, porque quando ele estava à frente de uma obra em um determinado tempo, o povo fala demais. E começaram a inventar um monte de mentira, e isso me magoou, e isso me frustrou. Falei, irmão, pois isso deveria ter te deixado alegre. Você nunca leu o Sermão do Monte, não? A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que você é bem-aventurado. Quando inventarem um monte de mentira, Camila, ao seu respeito. E falarem que você é o que você não é, que você fez o que você não fez, que você falou o que você não falou, só com o objetivo, Jaqueline, de te queimar e de denegrir a sua imagem. Aí o que a maioria de nós fica? Chateado, irado, com raiva. Você fica às vezes até revoltado com Deus, porque Deus está vendo isso e não faz nada. Pois o próprio Deus falou que nesse momento você deveria agradecer. Porque eu sou bem-aventurado, eu estou no caminho certo. Criticaram ele? Estão me criticando também. Aleluia, é isso. Então eu sou pastor, eu já sei. O que vão falar de mim? Vão falar que eu sou preguiçoso, que eu sou aproveitador, que eu sou ladrão, que eu vivo da boa fé dos outros. Eu já estou preparado, pode falar. Eu não vou me defender e nem preciso que você me defenda. Eu estou em paz. Ah, esse pastor toma o dízimo, ele pega e ele usa e ele viaja com isso, e ele faz não sei o quê, e ele vai para restaurante, ele vai não sei o quê. Pois toda vez que eu vou para o restaurante, eu ponho lá, eu divulgo, eu compartilho. Ah, mas vão pensar que você fez isso com o dízimo meu. Mas pensa o que você quiser, filho.
Eu estou em paz. Eu estou em paz e estou tranquilo. Porque senão você vive numa prisão. Aí é o seguinte, amor, vamos sair para ir num restaurante? Vamos, mas não posta nada em lugar nenhum. Não divulga. Porque senão vão pensar que isso aí foi da rifa que nós acabamos de vender. E estamos vendendo e ajuda a vender, tá? Do projetor. Aí arrecadou e logo depois, no dia do sorteio, no dia seguinte, o pastor sai com a pastora para o restaurante bom aqui em Montes Claros. É muita coincidência. Foi graças a Deus que eu sou tão lerdo que eu nem lembro. Aí eu vou lá e ponho, posto. E deve ter muita gente que às vezes pensa, e eu não estou nem aí, sabe por quê? Porque eu sou livre. Eu sei que eu não estou fazendo nem por isso e nem com isso. Pastor, mas e se os outros pensarem? Irmão, sempre vão pensar mal ao seu respeito. Sempre. Isso sempre vai acontecer. Acostuma com isso. O que você faz? Ah, mas eu ouvi dizer, falaram, chegou até meu ouvido. É sempre assim genérico. Falaram quem? Quem falou, Cátia? Ah, pastor, todo mundo está falando. Nossa, 7 bilhões de pessoas me conhecem. E estão falando ao meu respeito. Nossa, eu sou famoso então. Porque o mundo inteiro é uma pessoa, é duas. Ou normalmente é aquela que veio te trazer a notícia. E ninguém mais. Muitas vezes acontece isso. Então, o que importa? Fica feliz se você tem paz com Deus. Pastor, mas e aí, você não vai se defender? Eu já tenho um advogado junto ao Pai. Ele é que me defende. Um dos nomes de Deus é o Senhor é a minha justiça. Ele é que é a minha justiça. Ele é que vai mostrar, ele é que vai provar. Ah, mas estão falando que você é ladrão. Ora, se eu sou ladrão, a Bíblia diz que não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Em algum momento eu vou mostrar que eu sou ladrão. Ninguém consegue fingir a vida inteira. Agora, se eu não sou, também vai ficar provado. Como? Oh, mas tem 10 anos que ele está aqui, tem 15 anos, tem 20 anos, nunca apareceu nada. Então, acho que realmente ele não é ladrão, não. E o quem vai mostrar? O próprio Senhor vai mostrar. Então, fique em paz. E o verso 3, nós falamos dessa apropriação pela fé. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Fala para o irmão que está do seu lado, você já foi abençoado. Agora fala para ele, com todas as bênçãos. Sabe aquela grande, aquela assim poderosa que você falou para Deus no louvor? Você já foi abençoado com ela. Isso aqui, eu gosto das versões, deixa eu ver se a minha é assim. Tem uma que fala assim, que nos tem abençoado. Não gosto dessa versão, não. Eu gosto dessa aqui, ó, que já nos abençoou. Por quê? Porque a obra de Deus não está acontecendo. Ela já aconteceu. Ela já foi consumada lá na cruz. Então a bênção que você pediu para o Senhor aqui no louvor, a maior bênção que você pode receber, não é para você receber. A Bíblia diz em Efésios 1:3 que você já recebeu. Só que ela está em Cristo. Aleluia, você também está em Cristo. Só que ela está nas regiões celestiais. O que você tem que fazer? Traz do céu para a terra. Essa é a oração que você faz do Pai Nosso. A vontade de Deus é feita completamente aqui na terra? Claro que não. Se fosse, não tinha morte, não tinha violência, não tinha doença. Mas e no céu? Não, no céu é feito. O que Jesus ensinou? Faz aqui na terra, faz na minha vida, faz no meu contexto, faz na minha igreja, igual já é feito no céu. É isso que nós queremos. É por isso que a igreja é chamada de reino de Deus. Porque a fronteira espiritual que tem aqui, não é você sair do Brasil e ir lá na fronteira com a Argentina e falar que é uma fronteira. Para Deus não existe essa fronteira. Para Deus existe a fronteira do reino das trevas e do reino de Deus. Quem faz parte da igreja, que também não interessa a placa que está lá fora, para Deus não interessa, aqui é videira, ali é presbiteriana. É tudo uma igreja só para o Senhor. Isso não importa. Isso interessa para nós, é a maneira de você edificar, é separação, é uma organização terrena, natural, que ajuda também para muitas coisas. E não tem pecado nenhum nisso. Mas para o Senhor é a igreja universal. Que aliás é o melhor nome de igreja, porque ela é igreja universal e é do reino de Deus. Está certinho. Pelo menos o nome.
É maravilhoso. Esse deve ser o alvo. É uma igreja universal do reino de Deus. É isso que é para o Senhor. Então, nesse grupo, esse sim é uma fronteira. Você está na igreja, você está conectado ao corpo. Você é do reino de Deus. Naquele reino é feita a vontade de Deus. Só que, por que o mundo te odeia? Porque você é um reino paralelo. A Bíblia diz que todo o mundo jaz no maligno. Então tem um Senhor nessa terra, e não é Deus, é o diabo. Por causa da legalidade do pecado de Adão. Então quem reina nessa terra, claramente você vê, liga o jornal que você descobre quem reina, não é Deus. Quem reina é o diabo. Mas na nossa vida não reina diabo. Reina diabo na sua, na minha não reina. Por quê? Porque você é um reino paralelo, é o reino de Deus. Quando você chegar na sua casa, coloca no Google lá. Busca para você entender. Pode ter outros exemplos, mas vou usar esse. Pega pelo mapa da África do Sul. Você vai ver um negócio estranho no mapa da África do Sul. Tem lá, a África é, o pezinho lá do continente africano é a África do Sul. Inclusive o pastor Zé Mar está até lá, acompanhando a nossa igreja de lá nesses dias. E você vai ver que dentro da África do Sul tem outro país, lá dentro, que ele é cercado pela África do Sul. Você vai ver um território lá, Lesoto, está lá dentro. Vizinho da direita, África do Sul. Vizinho da esquerda, África do Sul. Vizinho do norte, África do Sul. Vizinho do sul, África do Sul. Ué, esse povo tomou um pedaço nosso. Aquilo ali é você. O mundo é do diabo. Mas cada vez mais o Senhor vai lá e toma um pedaço. E toma outro pedaço. E aquilo ali está expandindo, expandindo. Se esse território, naturalmente falando, ele quiser expandir a África do Sul, vai ficar feliz? Claro que não. Não. Não sei nem porque que eu estou deixando você ficar aqui. Agora, se você quiser aumentar disso aqui, nós vamos ter problema. Você está entendendo por que você tem problema? E por que você tem retaliação? É porque é o seguinte, tá bom, o seu eu já perdi. Você já é crente, mas não arruma confusão na sua família, não. Aqueles outros lá é meu. Você fala, não, eu vim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou arrancar um por um das suas garras. Não, não vou deixar. Eu vou te matar, eu vou te destruir. Só que aí você sabe, tadinho, você não pode fazer nada comigo. Então mata, mata agora. Vai, me mata, se você tem algum poder. Vamos ver quem tem mais poder. Resolve sua vida aí agora, diabo. Acaba comigo agora, vem. Não pode fazer nada. Só que ele é aquele famoso cão, a gente chama o diabo de cão, né? Você já viu aquele que late, aquele chihuahuazinho, né? Late ao inferno, aquele cachorro. Aí você faz assim, ó, pum! Sai chorando para lá. Faz nada. Mas incomoda que é um inferno na vida de qualquer pessoa e de qualquer vizinho. Agora, quando você tem um pitbull, às vezes ele fica quietinho. Você não ouve ele latir. Você sente a boca dele arrancando seu braço. Ele pula no você sem falar nada. Ele sai assim, só rateiro. Esse é perigoso. Mas o que late é o diabo. Só late. Mas tem gente que morre de medo de latido. Quem morre de medo de latido? Minhas meninas. O crente que é criança, que é infantil, o cachorro latiu, ele morre de medo. Mas o que não late, e às vezes está só olhando, ele pensa, esse aí não faz nada. Exatamente o contrário. Preocupa com esse que está olhando e não está latindo. Agora o que está te amolando o dia inteiro, você bate o pé para ele, é igualzinho o diabo. Fala, sai! Ele vai embora. Não tem poder, mas você precisa saber isso. Você está com tudo disponível, mas se você não sabe, você não pega nada. E não apropria de nada. Mas se você sabe que tem, agora você começa a apropriar. Então eu e você fazemos parte de outro reino. É um reino dentro de outro reino. O que é a igreja? A palavra igreja, o termo grego de igreja é eclésia ou eclesia, que é chamados para fora. O que é esses chamados para fora? Volta lá para a África do Sul. Você tem lá o Lesoto, a igreja é o Lesoto. O que é a igreja? É chamado para fora. Sai de dentro desse territóriozinho aí e vamos invadir a África do Sul. Essa é a igreja. Só que aí a maioria das pessoas quer ficar aqui dentro. Porque aqui dentro é gostoso. E eu percebo isso na vida da igreja. Você está lá na sua célula
e a sua célula se torna um grupo tão jóia e tão gostoso, que às vezes, você não fala isso, mas às vezes quando subitamente aparece um visitante, é chato. Você não fala isso, mas é chato. Que agora nós não vamos poder falar com liberdade, agora a gente tem que ficar assim, pensando o que é que vai falar, e aquilo que a gente já brinca e não precisa de explicar, agora tem que explicar, porque senão ele vai ficar boiando aí. E aí você, sem perceber, você fica assim no seu subconsciente pensando, tomara que seja só a gente. Essa é a tendência. É por isso que lá em Atos 5, o Senhor deixou vir a perseguição. Por quê? Presta atenção na igreja. Está aqui na igreja. Aí eu estou ministrando. Aí eu sou o apóstolo João e venho ministrar o amor de Deus. Aí eu viajo. Aí quando eu viajo, vem pregar no meu lugar o apóstolo Pedro. Aí depois Pedro foi visitar uma outra igreja e o João ainda não voltou. Aí vem o apóstolo Tiago para pregar. Você quer ser enviado? Lá para o Cafundó do Brejo para levar a palavra? Você é membro dessa igreja, Delvani. E nós estamos bombando em Jerusalém. Nós temos 10 mil células e 100 mil membros. Nós estamos quase ganhando a cidade. Mas na Judéia e na Samaria não tem crente ainda. Mas Jesus falou que era para ir para lá. Aí o que você pensa? É verdade, nós temos que ir para lá. Você vai, viu? Eu vou ficar aqui. Você está doido que eu vou abrir mão? Olha quem prega nesse púlpito aqui. Olha quem é essa igreja. Olha a comunhão que nós temos. Olha, rapaz, o cara do Apocalipse, ele ministra a palavra aqui para nós. Ele andou com Jesus. Ele recebeu a visão do céu. Toda hora é uma palavra profética. Aí agora você quer que eu vou plantar a igreja em Taubim? Mas nem a pau, irmão. Eu vou ficar aqui. Eu não quero, não. E quem vai comigo? Você e o Espírito Santo. Nem vou, não. Aí o que acontece conosco hoje é o que acontecia lá. Aí o que o Senhor falou? Ide por todo mundo, mas o povo está todo mundo agarradinho na comunhão gostosa em Jerusalém. E o diabo está levantando, querendo destruir a igreja. Ele fala, destruir você não vai, mas eu vou deixar você esparramar. E aí o Espírito permite. E aí o que acontece quando vem a perseguição? Sabe o que a Bíblia relata? De 100 mil irmãos em Jerusalém, que se reunia nas casas, porque não tinha nem local para reunir isso. Sabe quem sobrou? Os 12. Contando Matias, né, que colocaram para dentro do grupo. Os 12. O resto tudo espalhou. E espalhou para onde? Judeia, Samaria e até o sovaco da cobra para lá. Para tudo quanto é lugar. Que era o quê? A vontade de Deus. Então, deixa eu te falar, quando Deus quer, ele usa até o diabo. Quem cumpriu o propósito de Deus aí, nesse caso? O diabo. É como se Deus tivesse falado para o diabo, vou te usar, Satanás. Vai lá e arruma confusão na igreja, eu vou deixar. E o povo esparramou para onde? Judeia, Samaria, confins da terra. Pronto, era isso que eu queria. E aí eu acredito que os apóstolos entenderam, tinha 100 mil com a gente, agora é só nós de novo, né? Acho que nós perdemos o timing. A gente quis ficar muito junto e esparramou. Assim acontece na sua célula. É bom, é gostoso, mas o que é o melhor? E aí muitas vezes, nós temos falado isso aqui, é pelo Espírito, insistindo. Você pensa assim, não, eu não vou lá nesse lugar. Mas eu não posso ir nesse lugar. Esse lugar não é um ambiente de crente. Tá bom. Por que esse lugar não é um ambiente de crente? Pastor, porque lá é um lugar de trevas pura. Tá bom. Aonde precisa de luz? Aonde tem muita luz, onde não tem nenhuma. Aonde precisa de luz, é onde tem muita treva. Aonde está cheio de luz, você precisa de uma lanterna aqui agora? Pega a lanterna do seu celular e liga ela aí para você ver o tanto que ela vai ser útil aqui agora. Mas se apagar tudo e acabar de fechar essa porta, te salva. Você está entendendo? Aí você fala assim, eu não vou naquele lugar, porque aquele lugar tem muitas trevas. Pois eu estou desconfiado que é exatamente o lugar onde você devia ir. Para poder chegar naquele lugar e acabar com as trevas. Agora, como que você faz isso? Ah, pastor, então eu vou fazer isso agora. Então todo final de semana, no sábado, aqui não tem culto à noite ainda, eu vou para a boate para pregar a palavra. Cuidado,
Porque aí você vai com a desculpa de pregar a palavra e a boate prega para você. E você fica lá dentro. Ah, pastor, mas foi você que falou. Eu falei o que está no versículo 1. Faz de acordo com a vontade de Deus. Deus falou que você ir lá para pregar no meio do carnaval? Vá. E seja sábio, não vá sozinho. Porque a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Um ao outro ajudou e disse, ser forte. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou lá por causa de um amigo meu na boate evangelizando. Aí está eu e Deuvani. Aí nós estamos lá na boate, vamos pregar, e nós estamos pregando. Mas aí de repente eu começo a bater o pé. Eu falo, pastor, o que é isso aí? Uai, o que foi, irmão? Uai, você estava batendo o pé e parece que você estava dançando. Misericórdia, estava mesmo. Ainda bem que você viu, irmão, ainda bem que você falou. Porque esse negócio gruda na gente. Eu estava aqui já acompanhando o ritmozinho mesmo. Me ajuda aí. Tá vendo? Mas se você está sozinho, você está lá só, esse negócio aqui está até bom. Ó, que benção, aleluia. Aí seu amigo fala, vão lá para a pista. Aí você fala, faço tudo pelo evangelho, eu vou. Aí daí a pouco você já está lá, você já largou. Mas quando você está com outro, o outro te guarda. Você fala, pô, eu estou morrendo de vontade de dançar essa música, mas não vou não, que o irmão vai ficar escandalizado. Aí o irmão ficar escandalizado, guarda você. Você está entendendo? Amém? Vamos seguir aqui. Verso 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos, olha o que Deus te chamou para ser. Santo, que é separado, que não é perfeito não, tá? Irrepreensível, esse é, sem falha nenhuma. Diante de quem? Dele. Deixa eu te falar, diante dos homens, sempre você vai ser falho. Nunca você vai atender todas as expectativas. Mas o que interessa não é a opinião dos homens. O que interessa é a opinião de Deus. E sabe o que Efésios 1,4 está falando? Que diante dele, Marta, você é separada. E você é sem defeito. Sabe por quê? Porque você é a igreja. E a Bíblia fala que Cristo deu a vida pela igreja, para receber a igreja santa, separada, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Pergunta, aonde está essa igreja? Onde está essa igreja aqui em Montes Claros? Perfeita, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Não tem, simplesmente não tem, porque a igreja é composta por nós. E eu e você, filho, temos mancha, temos mácula, temos ruga, temos defeito. Só aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, não. Por quê? Porque Deus olha para você e não tem você. Tem Cristo dentro de você. Só tem isso aqui, ó, uma carcaça sua, é uma embalagem sua. Porque você não é o seu corpo, você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Mas a Bíblia diz que esse espírito foi preenchido agora pelo Espírito de Cristo. E que essa alma está sendo transformada pelo Senhor para ficar a cada dia mais parecida com Cristo. E aí Paulo afirma, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E a Bíblia fala também lá em Romanos 6, que você no batismo foi sepultado com Cristo, enterrado, para ressurgir dali uma nova pessoa, para viver uma vida em novidade de vida. Então no mundo espiritual não tem Quênia mais. Tem Cristo que habita no corpo da Quênia. É por isso que se um demônio se manifestar na sua frente, você fala para ele assim, olha no meu olho, e ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque no mundo espiritual, quando um anjo ou um demônio olha no seu olho, Marta, está olhando dentro do olho de Deus. E a Bíblia diz que os olhos de Deus são como chamas, são como brasas. E é interessante, porque o demônio vive no inferno, que é cheio de fogo, mas ele não aguenta o fogo de Deus. Quando ele olha no seu olho, ele evita, de todas as maneiras, ele não consegue. E por que quando você fala, sai, ele tem que sair? Porque não é você que está falando. É Cristo que está falando. É Cristo que deu o comando. Agora é interessante, porque aqui no verso 4, diz que ele nos elegeu
antes da fundação do mundo. Mas aí você pensa assim, igual eu falei ontem aqui, no impacto. Eu me converti no dia 20 de maio de 2001. Nesse dia, aí nós falamos, eu aceitei a Cristo. Você que aceitou a Cristo ou Cristo que te aceitou? Quem ganha o quê nisso? Cristo te aceitando, ganha o quê? O que você soma para Cristo? Mas você aceitando a Cristo, ou na verdade Ele te aceitando, o que acrescenta na sua vida? Então o que a Bíblia diz? O que o próprio Cristo diz? Isso é uma coisa que nós falamos de maneira errada. Ah, eu aceitei a Jesus. É porque você pensa assim, não, pastor, é porque se crer com o coração e confessar com a boca. Antes eu não queria, mas nesse dia eu quis. Mas sabe o que Efésios está te contando? Está te contando um mistério que está oculto na palavra. E tem muitos dessa maneira. Não é aquele mistério para você entrar no reteté, não. É um mistério para você entender o quanto você é amado por Deus. Nesse dia 20 de maio de 2001, antes de eu nascer, Deus já tinha determinado que nesse dia Ele ia me receber. Ele ia me escolher. Só que Ele não me escolheu nesse dia, Ele me escolheu antes. Só que eu acho que eu quis Ele naquele dia, porque Ele já me foi oferecido antes. Mas a Bíblia fala que até essa fé que você teve naquele dia para abrir a sua boca e confessar a Ele como Senhor e Salvador, foi Ele que te deu. Você não tinha essa fé. Está entendendo? Você consegue compreender o tamanho do amor de Deus? Você não queria, você desprezava, você odiava. Mesmo assim, Ele morreu por você. Você já sabia dessa verdade, talvez, mas continuava ignorando. Não interessa, esse trem de crente é ridículo, igreja, Deus, dízimo, papo furado, não vou cair nunca nisso, eu não quero saber, não me interessa essa vida, eu quero é farriar, eu quero é fazer isso, eu quero é fazer aquilo, eu sou jovem, eu quero é aproveitar, mas de repente, em um dia, o Senhor fala, hoje é o dia que eu sonhei com Ele antes de eu te criar. Hoje eu vou te chamar. Só que aí você não vê o Senhor falando assim, eu quero você. Ele coloca dentro de você um desejo e uma fé por buscá-lo. Aí naquele dia você pensa, hoje eu quero, Senhor. Hoje eu quero a vida do Senhor. Mas foi Ele que fez isso. Foi Ele que colocou dentro de você. Por quê? Porque você já estava eleito. Vamos lá, abre a sua Bíblia lá em João, capítulo 15 e o verso 16. Vamos ver isso em outra passagem. Aqui é o próprio Senhor que está falando. Olha só. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Então Deus não só te escolheu e te chamou. Mas Ele determinou que você é frutífero. E que o seu fruto permanece. E que tudo que você pede ao Pai em oração no nome dEle, Ele te dá. Pastor, mas eu peço umas coisas para Deus em nome de Cristo e não acontece ainda. Talvez porque você não estava exercendo a fé. Ou porque você não conhecia isso aqui. Ou porque você acha que essa é uma condição que você tem que conquistar. Não tem. Ele já conquistou isso para você. E Ele te fez dessa maneira. Pastor, o que eu tenho que fazer para todas as minhas orações serem respondidas? Nada. Você tem que entender que Ele já te chamou para isso. Esses dias mesmo eu estava meditando nisso. Se nós estamos em Cristo, e se para o mundo espiritual eu não existo, mas é Cristo dentro do meu corpo, é Cristo vivendo a minha vida, então quando eu oro, Maiara, a oração não é minha, a oração é de Cristo. E eu muitas vezes lia na Bíblia e pensava assim, eu queria ter uma oração poderosa como a de Cristo. Eu queria ter uma oração poderosa como a de Paulo. Paulo estava pregando num lugar e já tinha mais de 3 horas que ele estava pregando. E a Bíblia fala que a pregação de Paulo era ruim, era chata. E aí, mas era poderosa. E aí ele estava pregando e tinha um cara sentado assim, ó, na janela. E aí, com certeza a pregação não estava lá das melhores, o sujeito dormiu. Mas também depois de 3h30, até a boa fica ruim, né? E aí o sujeito dormiu. E aí ele caiu de lá e morreu. Sabe o que Paulo fez?
Paulo deu um intervalo, falou, peraí, papai, o cara caiu, morreu, olha lá, está cheio de sangue, irmãos, espera, calma, que agonia, não apavora não, peraí. Desceu lá, ressuscitou o cara, trouxe ele de volta e continuou a pregar. Você está entendendo, Mário? Morreu um cara no culto. Alguém está aqui, dá um piripaque, morre. Fica todo mundo desesperado. Aí o Renato fala assim, espera aí, irmãos, cada crente é um ministro, espera aí. Volta agora, Espírito da vida, ressuscita em nome de Jesus. Pronto, vai lá, pastor, continua aí. Mais ou menos isso. Fala, quê? O que é isso aqui? Alguém que é visitante, fala, pelo amor de Deus, que igreja que é essa? O cara morre e o outro, não, é normal, peraí, deixa eu levantar, e levanta. Morre é normal, que cara que é esse? Esse povo é louco. Aí vai lá e ora para ressuscitar, e ressuscita. E está tudo normal, e continua o culto. Como que continua o culto se um morreu e depois ressuscitou e continua? Eu não quero saber, eu não quero ouvir, eu quero entender isso aqui. Mas aquilo lá parece que já era um negócio normal. E aí eu ficava pensando, eu quero ter essa oração. Eu quero ter esse poder. É Jesus parado em frente à tumba de Lázaro. Falava, pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Ele não pediu nada. Ele não pediu, não falou nada. Ele agradeceu pelo que estava no coração dele. Eu vou tirar esse cara daí de dentro agora. E falou, gente, tira a pedra. E aí ele só fala, Lázaro, vem para fora. E o cara vem com o corpo que já estava começando a apodrecer. 4 dias de morto, já está apodrecendo. Só que o Senhor restaura tudo. O que o profeta fez lá no meio do vale de ossos secos? Era só osso. Como é que você ressuscita? É osso, está tudo misturado. Isso aqui, eu não sei se isso aqui é a perna do João, se aquele ali é o braço do José. Misturou tudo. Mas Deus sabe. Então só manda criar tendão, manda criar carne, manda criar músculo, manda criar todas as coisas, e aí vai formando um manequim. E aí de repente, o sujeito renasce, mas era uma pilha de osso. Deus faz isso. Aí você pensa assim, eu queria ter essa fé, eu queria fazer essa oração. Só que é por isso que a gente não faz, e é por isso que a gente não tem. Porque você não tem que querer ter, você tem que entender que você já tem. Por quê? Porque você é como Cristo. 1 João 4,17. Nesse mundo, não é no céu não, não é no milênio não, aqui, agora, aqui em Montes Claros, aqui nesse salão, quando você sair daqui e for almoçar com sua família, você já é como Jesus. Então ora como Ele e creia da maneira como Ele crê. E aí você vai ter ousadia. É o que nós temos praticado aqui. Vai ser curado, eu te garanto, eu te afirmo, vai ser curado. Se não for curado, eu largo de ser crente. Se não for curado, se doer, você pode me bater. Pastor, como é que você fala isso? Porque eu estou entendendo que não depende de mim, que não tem nada a ver comigo, que é Cristo e Cristo está em mim. Então eu posso falar com toda a autoridade, vai acontecer. Porque se Cristo fala que vai acontecer, vai acontecer. E se o que você está falando não é invenção da sua cabeça, mas está em linha com a palavra de Deus, ora, vai acontecer. Não tem possibilidade de não acontecer. A única possibilidade é se você não acreditar nisso. Aí quando você ora para ter uma oração como a de Jesus, é o que o pastor Rainer ensina, a sua oração está produzindo pecado. Porque a sua oração produz incredulidade. Você está pedindo por uma coisa que você já tem. Por que você está pedindo por uma coisa que você já tem? Simples, porque eu não acredito que eu tenho. Isso entristece o coração de Deus. Ele fala, já é seu. Aí você fala, Senhor, mas me dá. Não estou te entendendo. Você não confia na minha palavra. Eu já estou te falando, é seu. Senhor, mas me dá. Ele não acredita em mim. É frustrante. Meu filho não acredita em mim. E aí você fica insistentemente orando, às vezes por anos para ter aquilo, e o Senhor fala, já é seu, eu já te dei, para de pedir, acredita em mim. Você está entendendo? Como que você pode pecar em oração? É isso. Você está orando por uma coisa que Ele já te deu, você está orando por algo que já é seu. Verso 5, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo,
para si mesmo, segundo o beneplácito. Uma palavra bonita para você aprender aí hoje, ó. Segundo o beneplácito, cadê? Da sua vontade. O que é beneplácito? O sujeito vê assim, fala que nome bonito, vou pôr o nome do meu menino disso. Ninguém vai ter, olha que coisa linda. Beneplácito, vem cá, vem para casa, beneplácito. Já está na hora da escola, beneplácito. Beneplácito é bondade. Beneplácito te lembra, por exemplo, de benevolência, que é tudo fruto, ou vamos dizer assim, ramificações de bondade. Então, segundo a bondade de Deus, segundo a bondade da vontade de Deus, você e eu já estávamos eleitos, predestinados, antes da fundação do mundo. Então, deixa eu te ensinar um negócio. Você não aceitou Jesus hora nenhuma, você não escolheu Ele hora nenhuma. Ele é que te escolheu. E não foi no dia que você converteu, foi antes dele criar a terra. Pastor, mas eu não consigo entender isso. Graças a Deus. Só Deus que entende. Se você entendesse, eu ficava preocupado, porque você ia tomar o lugar de Deus. Isso aí não tem jeito de entender. Como é que você me explica? A ímpia é que gosta de fazer esses negócios com a gente, né? Então me explica, Maiara, como que Deus pode ser três e ao mesmo tempo um? Pastor, me fizeram essa pergunta, como é que eu explico? Simples, você responde assim: se eu explicasse isso, você estava falando com o próprio Deus. Não tem jeito de explicar. É por isso que Ele é Ele e você é você. Porque Ele fez e Ele é desse jeito. Ele é um em três e três em um. E você é só um em um. E pronto. Na verdade, você é três em um também, mas senão vai confundir sua cabeça. Mas você não consegue entender. Por quê? Porque isso faz parte da soberania de Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta que pode ser uma dúvida que gera aí para você, ou então eu vou acabar de criá-la para você perguntar. E eu vou encerrar assim, fazer igual encerramento de série, de novela, sabe? Você fala assim, vou assistir só mais esse episódio. Aí termina daquele jeito que você fala, eu não durmo. Como é que eu vou dormir agora com isso aí? Eu preciso saber o que é que aconteceu. Quem é que matou? Como é que morreu? Mas agora, como é que acaba desse jeito? Não, agora então vou ver só mais uma. E aí você passa a noite em claro lá no Netflix, né? Mais um, mais um, mais um, mais um. Aí é que você vê o sol levantando e fala, nossa, agora não dá nem tempo de dormir mais. Presta atenção. Se Deus já te escolheu antes da fundação do mundo, se não foi você que escolheu Ele, mas Ele escolheu você, então não foi algo que envolveu a sua vontade. Aonde fica o livre-arbítrio nisso? Será que isso então não anula o livre-arbítrio? Pergunta, agora é minha para você. Você pode responder aqui, ó, domingo que vem. Hã? Alguém se habilita a responder? Ou então você pode formatar a pergunta, ou até ramificações da pergunta para responder aqui no domingo que vem. A Bíblia responde a Bíblia. Isso aí que eu estou acabando de te falar, está na Bíblia. Paulo que falou isso aqui, e é ele que explica também. Mas ele não explica em Efésios. E também não é a primeira vez que ele fala em Efésios. Mas você acha isso nas cartas de Paulo. Óbvio que não anula o livre-arbítrio. Mas por quê? Porque você está conversando com um parente seu e você conta isso. Eu aprendi isso lá na igreja. O cara vai soltar essa. Falei livre-arbítrio então, onde é que fica? Isso é uma marionete na mão de Deus? Onde ficou sua vontade? Porque é a mesma coisa de uma outra pergunta boa que fizeram, da nova aliança. Presta atenção. Adão arrumou confusão. Tem nada a ver com a vida de Adão. Nem conhecia esse cara. Crendo ou não que Adão existiu, eu entrei na confusão dele. Por que para eu sair da confusão dele, eu tenho que crer na obra de Cristo? Eu não criei na primeira. Eu não acredito em Adão, isso é balela. Lorota. Não tem esse trem de paraíso, jardim, isso é invenção. Vamos supor que essa é a minha crença. Eu crendo ou não na invenção, aquilo enrolou minha vida. E você sabe disso. Por que para desenrolar, eu tenho que crer na obra de Cristo? Se eu fui enrolado sem crer, eu deveria ser desenrolado sem crer também. Por que nenhum eu não tive que crer e no outro eu tenho que crer? Hã? Vai para casa com essa aí agora, aleluia. Fica de pé no seu lugar. Na próxima reunião nós continuamos. Oh, glória a Deus. E vai tentando responder durante a semana.
quer receber sua mensagem, seu áudio. Pastor, você me pôs louco. Calma, tudo tá na Bíblia. Não enlouquece, não entra em parafuso, não. Nem entra em discussão com ninguém. Aleluia. Pai, nós agradecemos o Senhor. Meu Deus, obrigado pela tua palavra ministrada e revelada aos nossos corações. Pai, obrigado porque nós podemos sentir tanto aprofundamento, tanto crescimento da parte do Senhor para as nossas vidas. Pai, e nós, isso ao invés de gerar em nós algum tipo de receio, de medo, gera em nós ainda mais fome e sede pela tua palavra. Oh, nós queremos mais, Senhor. Nós poderíamos ficar aqui mais alguns minutos, mais algumas horas ouvindo a tua palavra, porque isso gera em nós uma fome, uma sede pela tua presença. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por tudo aquilo que o Senhor fez, falou e ministrou nas nossas vidas, no nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, eu queria contar com a sua ajuda em duas coisas: com o seu empenho para nós vendermos a nossa rifa, para nós consertarmos o nosso projetor e colocá-lo aqui, que vai nos abençoar muito. E queria contar também com a sua ajuda, convidando irmãos, convidando pessoas para estarem aqui conosco. Eu tenho me sentido assim, impelido no espírito, de que Deus já tem feito, mas vai derramar tanta graça e tanta riqueza na palavra que nós vamos experimentar aqui, que você precisa trazer mais pessoas, você precisa convidar pessoas. Já? Aleluia, então glória a Deus. Mas vende a rifa assim mesmo, então vira tinta, vira vidro aqui, vira outra coisa se já vê o projetor. Glória a Deus. É porque eu ensinei isso no Impacto ontem, eu sempre coloco no modo avião. Não chego, por exemplo, se eu estou pregando, aí chega essa mensagem que ganhou o projetor, acabou, me desafia toda aqui, me atrapalha em outra coisa aqui. Então eu queria contar com isso, chama pessoas, talvez com essas perguntas, essas duas perguntas que eu te fiz, faz para aquele crente amigo seu, que você sabe que está aí mais desigrejado do que tudo. Não chama irmãos de outra igreja não, larga ele lá na igreja onde ele está. Mas nós temos tanto conhecido que está desigrejado, que está frustrado com a igreja. Faz essa pergunta para ele, fala, me responde essa aí. Fala, nossa, mas tá onde saiu isso aí? Isso aí saiu lá no culto. Mas que culto é esse que vocês estão fazendo? O que vocês falam lá? Pois é, domingo que vem vai responder, vai lá. Vamos lá participar com a gente. E você vai deixar essa vida de Deus transbordar na vida. Amém? Glória a Deus. Tem uma semana poderosa, cheia de vida, cheia de unção. Você tenha um domingo tremendo, né? E ministra aí na vida de pelo menos 3 ou 4 irmãos. Fala para ele, você foi chamado pelo Senhor antes da fundação do mundo, aleluia.